Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. E neste mês de aniversário do Caminho da Luz, nós estamos falando um pouquinho da história da casa. Muitas pessoas aqui já conhecem, mas ligado a esse assunto, o termo planejamento reencarnatório é a nossa palestra de hoje. Será que nós chegamos ao mundo de maneira ocasional, por descuido, não era hora, houve uma precipitação? Será que nós reencarnamos, nós assumimos um novo corpo por alguma forma que não fosse permitida por Deus? Muitas pessoas dizem, não, esse filho não estava planejado, não era hora, não era momento. É uma linguagem nossa, terrena, porque o planejamento reencarnatório do qual nós fazemos parte, ele vai coordenando todos os nossos passos. Muitos de nós ficamos na erraticidade ou na espiritualidade meses, anos e alguns até séculos. E é nesta situação de espíritos errantes que nós participamos de aprendizados, de preparação, somos orientados sempre com a mesma finalidade, ou seja, a nossa reencarnação deve ser de sucesso, de realizações. Nós não planejamos a reencarnação em momento algum para fracassarmos, para errarmos, para sucumbirmos, para nos deixarmos arrastar por erros. Não. O nosso planejamento reencarnatório, ele não é feito só por nós. Ele é feito por uma equipe de espíritos que nos ama. O nosso mentor, familiares queridos, amigos devotados, enfim, é uma equipe voltada para o amor, que planeja conosco como será a nossa volta, em que família nós estaremos, como será o nosso tipo físico, como serão as nossas oportunidades de trabalho, como serão as dificuldades que teremos, como serão as doenças que poderemos adquirir, em que momento sofreremos perdas, e em que momento retornaremos à vida espiritual. Sabemos que não está determinado dia, hora, minuto e segundo. Não, é a época em que nós vamos retornar ao plano espiritual e a forma. De que forma? Vamos adoecer, vai ser uma maneira intempestiva, um acidente, alguma circunstância inesperada. Todas essas facetas do nosso planejamento, elas fazem parte desta história. Quando nós chegamos aqui e começamos a avaliar, eu acho que eu vim na família errada, na hora errada, me uni à pessoa errada, os filhos que vieram também não eram aqueles espíritos que eu esperava. Isto não existe, porque temos toda essa determinação voltada para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Nenhum de nós é criado pelo Pai Maior sem que tenha o mesmo destino, ou seja, alcançarmos a felicidade e a evolução. Fala-nos a doutrina espírita que somos criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição sem perdermos a simplicidade. Atenderemos o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento espiritual, mas não vamos perder a simplicidade. E isso nos remete a algumas avaliações. Quantas pessoas aqui na Terra têm uma inteligência privilegiada, têm facilidades para apreender vários assuntos, saem-se muito bem na tecnologia, em todas as profissões que exigem atenção e raciocínio, têm um desenvolvimento intelectual bastante agradável, porém não conseguiram desenvolver um outro lado, aquele outro lado do amor, aquela outra asa que nós já aprendemos, que para o espírito levantar voos rumo aos planos espirituais maiores, ele precisa ter as duas asas proporcionais, o intelecto e o amor.
De nada adianta desenvolvermos a intelectualidade de uma maneira primorosa se faltarmos com o outro lado, se continuarmos egoístas, orgulhosos, prepotentes, revoltados, agasalhando o ódio, agasalhando aqueles sentimentos que fazem tirar o brilho de qualquer evolução. Nesse planejamento, nós participamos com a espiritualidade, a exemplo, por exemplo, da história de Segismundo. Não sei se vocês já conhecem a história de Segismundo, que André Luiz relata muito bem, que aquele espírito endividado, problemático, comprometido, ele é convidado no seu desdobramento ali, seus pais são convidados no seu desdobramento a ter com Sigismundo na espiritualidade. Os pais estavam encarnados, quando nós dormimos sabemos que a nossa alma ou o espírito se desdobra, e foram ter com aquele espírito que haveria de fazer ali uma negociação entre os três, porque o ódio reinava entre aquelas três criaturas, ódio fruto de existências anteriores em que crimes, em que sofrimento, em que violência, em que vingança deram o tom daquela estadia terrena de grande infelicidade, como acontece na vida de alguns de nós. Esses três espíritos, naquela conversa fraterna, é claro que no primeiro momento se apavoraram. Não, nós vamos ter medo desse confronto novamente. Mas a espiritualidade, como faz conosco? Conversou, explicou, mostrou, até que houve aquela negociação fraterna de que aquele casal receberia aquele espírito profundamente endividado, com uma crise entre eles, mas receberiam. Será que essa história diz alguma coisa para algum de nós aqui? Será que na nossa família existe essa situação? De criaturas difíceis, de criaturas com as quais nós não nos afinamos, de criaturas com as quais nós caminhamos juntos, mas não existe o amor, não existe a sintonia. Eu acho que essa história é meio que comum em todas as famílias. Por quê? Porque é o mecanismo que faz com que o planejamento reencarnatório seja uma ferramenta de trabalho ideal para podermos, de fato, encontrar o caminho da reconciliação. Jesus fala para nós no seu Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminhas lado a lado com ele. Esse caminho lado a lado é aqui na terra. É nesse momento que nós vamos buscar a reconciliação espiritual, emocional, psíquica. Esse planejamento, meus irmãos, ele é feito com muito cuidado, com muito carinho. Nós somos avaliados até onde nós vamos conseguir chegar, onde nós vamos resvalar no erro, na derrota. Todos esses pontos são avaliados com amor por aqueles espíritos que querem o nosso bem, querem a nossa evolução. Por essa causa que quando nós chegamos aqui e caminhamos com pessoas difíceis, jamais vamos pensar que houve um descuido do Pai Celestial. Jamais vamos dizer, mas eu não merecia isso. Eu não estava preparado, eu não pedi, não era a hora, essa carga é maior que o meu ombro possa suportar, eu não estou aguentando o peso da cruz. Nós que somos crianças ingênuas ainda, espirituais, nós pensamos mesmo isso e achamos que isso é uma verdade. Mas os irmãos maiores, aqueles que já têm uma vivência, uma experiência mais aprimorada que nós, eles vêm ao nosso encontro e eles nos alertam: não é assim. Você foi no lugar certinho, na hora certinha, com as pessoas certinhas, com aquele chefe certinho, com aquela esposa certinha, aquele marido certinho, aquela sogra certinha também existe, né? Então nós temos que entender que tudo isso está programado de uma maneira criteriosa, cuidadosa. Porém, estas programações, elas se definem nos casos realmente marcantes, importantes, determinantes da nossa vida. Não podemos ir ao extremo do fanatismo. Eu vou passar na porta, me esconder e prendi o dedo, pronto. Foi o plano espiritual que decidiu que eu ia prender o dedo. Não.
Eu estou andando na rua, estou desatento, não vejo buraco, tropeço, caio. Foi um espírito que me derrubou, ou foi o plano espiritual que projetou que eu caísse? Essas coisas são simples descuidos nossos. A espiritualidade programa para nós situações importantes, situações que são determinantes para a nossa evolução e que vão exigir de nós alguns comportamentos diferenciados. Por exemplo, a perda de um ente querido, ou a separação. Não vamos dizer perda, porque nós não perdemos ninguém. O distanciamento, a separação. Essas situações, essas sim, nós já trazemos desse planejamento, nós pais e mães, geralmente já temos o conhecimento de que em algum momento da nossa vida, nós veremos partir o nosso filho querido para a sua evolução. Esse planejamento estava feito, nós não teríamos como mudar esse planejamento. Mas coisas menores, nós também podemos agravar. André Luiz é muito claro quando ele nos diz assim: tem pessoas que sabem qual é a propensão familiar que traz. Nós sabemos que os nossos genes, eles têm ali as marcas da hereditariedade nossa, individual, né, que somos herdeiros de nós mesmos, mas a hereditariedade familiar também. E esses genes ali estão gravados, tanto as características físicas, quanto intelectuais e espirituais. Aquele livro da Ercília é fantástico, que ela veio falar aqui para nós, né, da psicologia, o Espírito em Terapia, explica com muita clareza isso, que nós trazemos demarcados nesses genes as características inclusive da alma, que são representadas pelo teor dos sentimentos que nós ainda arraigamos em nós. Olha que coisa interessante. Nós até então pensávamos que essa genética, ela determinava apenas as condições biológicas, as condições físicas, materiais. Não, essa genética é muito mais ampla. Ela também tem decalcado ali em si as características espirituais, o caráter, os sentimentos, toda essa situação que ao longo das encarnações vão sendo aprimoradas desde que nós tenhamos a vontade de que assim seja. Portanto, quando nós estamos numa família, que sabemos que pela história familiar há uma forte tendência, por exemplo, ao diabetes. Sabemos disso. A medicina nos alerta: se você tem esse histórico familiar, faça seus exames periodicamente, verifique periodicamente como está o seu nível da glicemia, acompanhe esse assunto. É uma responsabilidade nossa que nós deveremos levar em consideração. Não quer dizer que teremos também aquela mesma doença. Obrigatoriamente teremos. Não há fatalismo, não há determinismo, porque nós trazemos aquilo que nos compete desenvolver. Mas, no lado médico, no lado físico, tem aquela probabilidade, vamos procurar conhecer a respeito do assunto, vamos acompanhar. No momento que foi detectado que nós já desenvolvemos aquela doença, seja ela qual for, a hipertensão, o diabetes, a responsabilidade é nossa. Nós trouxemos um planejamento marcante, mas o dia a dia é nosso. Eu sei que eu sou hipertenso, eu sei que eu tenho diabetes, então eu sei que eu tenho que tomar algumas medidas que venham poupar-me de sofrer males maiores. É uma responsabilidade nossa. Mas nós não trazemos então demarcado quando é que nós vamos desencarnar? A época que nós vamos desencarnar? Trazemos. Entretanto, a nossa qualidade de vida é uma situação que compete a nós. Eu posso viver 80 anos bem, e eu posso viver 80 anos muito mal.